Hosana ao Rei, bom dia meus irmãos, graça e paz meus queridos. Estamos juntos em mais uma transmissão do programa Anunciando Boas Novas, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele que nós vamos agora orar e adorar, agradecendo a Ele também por mais um dia e por mais uma semana. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te damos graças, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas, principalmente pela salvação em Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te pedimos desde já que Ele nos conduza nessa semana e que tenhamos paz também em nossos corações, em nossa caminhada junto a Cristo. Sabemos que dificuldades podem acontecer, mas com Cristo nós somos mais que vencedores. Perdoa também as nossas faltas. Nos concede, Senhor, também um alívio para essa situação de pandemia. E que mesmo nessa situação, muitas pessoas possam perceber que Jesus Cristo é a única e verdadeira esperança. E é no nome dele que nós te oramos com gratidão. Amém. Vamos louvar a Deus, meus irmãos. Há esperança para você, querido. Você é amado de Deus. Como árvore cortada
Então, meus irmãos, nesse momento nós passamos a palavra ao nosso querido e amado pastor Paulo Henrique, da Primeira Igreja Batista em Lagoinha, Quixeré. Um abraço a ele, a toda a sua família, a toda a sua igreja também. Desejamos desde já que Deus o abençoe e o guarde também. Bom dia, pastor Paulo Henrique. Graça e paz. Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor.
Aqui quem vos fala é o pastor Paulo Henrique, da Primeira Igreja em Lagoinha, Quixeré, aqui no interior do Ceará. Meus irmãos, nós iremos meditar na palavra de Deus, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, que nos diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Meus irmãos, esse é um texto no qual muitas vezes nós nos deparamos com as pessoas apenas para esclarecer se pode beber ou não. Onde as pessoas falam, não é proibido beber, o que não pode é se embriagar. Mas o que nós queremos meditar nesta palavra, neste dia, nesta hora, é que o versículo ele continua e a parte B diz: mas enchei-vos do Espírito. E nós precisamos, como igreja, como povo de Deus, nós precisamos estar cheio do Espírito. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Para ter uma vida cheia do Espírito Santo, é preciso uma vida de santidade. Não é uma vida de qualquer jeito. Não podemos viver da forma que muitas vezes queremos viver de qualquer jeito. Precisamos ter uma vida de santidade, de intimidade com Deus. No livro de Atos, capítulo 6, dos versículos 3 até o versículo 7, e no capítulo 7 também nós encontramos um homem cheio do Espírito Santo. Seu nome é Estevão, onde a igreja crescia e foram escolhidos ali homens para cuidar das viúvas, dos órfãos, da necessidade da igreja e do seu povo. E entre esses homens escolheram Estevão, um homem que era cheio do Espírito Santo. Então, nós vamos ver algumas virtudes de Estevão, de um homem cheio do Espírito Santo. Em primeiro lugar, nós encontramos que ser cheio do Espírito Santo é ter compaixão. No capítulo 7, versículo 60, quando aqueles que estavam para o apedrejá-lo, Estevão, ajoelhando-se, clamou em alta voz, dizendo: Senhor, não lhe imputes este pecado. E com estas palavras adorou ao Senhor. Parecido às mesmas palavras que Jesus Cristo pronunciou na cruz, como nós encontramos no capítulo de Lucas 23, 34, quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhe, pois não sabe o que fazem, ou não estavam fazendo o que as pessoas estavam fazendo. Então, ser cheio do Espírito Santo é ter compaixão. Compaixão das viúvas, compaixão dos órfãos, compaixão daqueles que tinham necessidade naquele momento. E hoje nós precisamos ter essa compaixão. Compaixão dos enfermos, compaixão daqueles que passam por necessidade. Precisamos ajudar. Jesus teve compaixão das pessoas. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13, Jesus, saindo em uma grande viagem, curou muitas pessoas e, em certo momento, quando estava naquela multidão, os seus discípulos queriam que Jesus dispersasse aquela multidão, mas Jesus, possuindo de íntima compaixão, tendo compaixão daquelas pessoas, ele faz o grande milagre da multiplicação
daqueles pães, de 5 pães e 2 peixinhos. Em segundo lugar, ser cheio do Espírito Santo é andar na luz. Todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. O mesmo rosto que as pessoas viram na pessoa de Moisés, lá no deserto. Rosto que estava brilhando, porque estava diante da presença de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é andar na luz, é estar com Jesus. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 8, a palavra de Deus nos diz: disse Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não está nas trevas, mas na luz. Precisamos andar na luz e precisamos estar com Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de sabedoria. O Evangelho de Atos, capítulo 6, versículo 10, diz: e não podia sobrepor-se à sabedoria e ao Espírito que ele falava. Era um homem simples, mas cheio de sabedoria. Sabedoria no falar. Sabedoria em falar aquilo que o Espírito Santo queria, o que as pessoas queriam ouvir através de Estevão. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus diz: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. O problema hoje é que nós temos pedido muitas coisas ao Senhor. Nós temos pedido uma casa nova, nós temos pedido um bom emprego, nós temos pedido um carro novo, nós temos pedido sucesso, nós temos pedido coisas boas, maravilhas para os nossos filhos, mas não pedimos sabedoria. Precisamos pedir sabedoria ao Senhor, que a todos dá liberalmente. A sabedoria vem do alto. A sabedoria é o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Jesus é a fonte de sabedoria. Então todos nós devemos pedir sabedoria. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da graça e do poder de Deus. No livro de Atos, capítulo 6, versículo 8, a palavra de Deus fala que Estevão era cheio de graça e do poder e fazia grandes prodígios e grandes sinais entre o povo. Em verdade vos asseguro que aquele quem crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Meus irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para termos o poder, para fazermos os prodígios, os grandes sinais na igreja e no meio do povo. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de fé. No livro de Atos, ainda, capítulo 6, versículo 5, a palavra de Deus fala que o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão como um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito,
é ser cheio de fervor. Nós encontramos Paulo, homem cheio do fervor de Deus. No livro de Atos, capítulo 18, versículo 25, a palavra de Deus fala que Paulo, ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, palavra ensinava com precisão a respeito de Jesus. Meus irmãos, precisamos ser cheios do Espírito. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 11, fala: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Precisamos ser cheios do Espírito e trabalharmos na obra do Senhor. Precisamos ser cheios do Espírito e ter compaixão daqueles que estão enfermos, compaixão daqueles que estão famintos, compaixão daqueles que estão desempregados, compaixão daqueles que são órfãos, compaixão daqueles que estão sendo abatidos, que estão precisando de uma palavra e também estão precisando do cuidado pessoal. Precisamos ter compaixão dos nossos irmãos. Precisamos andar na luz. Precisamos ter visão. Precisamos ser cheios de sabedoria. Precisamos ainda ser cheios da graça e do poder de Deus. Precisamos ter fé. Precisamos ser fervorosos nas palavras. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Que nós possamos buscar ter essa intimidade com Deus. Nunca se afaste da palavra do Senhor. Tenha uma vida fervorosa de oração. A palavra de Deus fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Deixe as coisas do mundo para depois. E neste momento busque ter intimidade com o Senhor. Ser cheio do Espírito Santo não é viver de qualquer jeito. Não é viver de modo como as pessoas estão vivendo, do jeitinho brasileiro. Ser cheio do Espírito Santo é viver uma vida íntegra, é viver uma vida íntima com Deus, é viver uma vida sólida na palavra de Deus, é viver uma vida sendo alimentado todos os dias na palavra de Deus. Assim como diz lá no Salmo 119, versículo 97, quando o salmista diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Que nós precisamos ter essa vida de santidade. Uma vida assim como Estevão teve. Homem simples, mas cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus. Que o Senhor venha te abençoar. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Nós agradecemos ao pastor Paulo Henrique por ter trazido essa mensagem na manhã de hoje. Ele gentilmente nos cedeu essa mensagem e desejamos que Deus o abençoe com muita sabedoria, paz e saúde. Nós agradecemos mais uma vez por essa reflexão de hoje. Vamos então, meus irmãos, aos avisos da semana. Amanhã, terça-feira, nós teremos o nosso tradicional culto de oração pelo aplicativo Zoom, às 19h30. Na quinta-feira também teremos o culto no Zoom, às 19h30. Desta vez nós estaremos orando, mas também aprendendo um pouco mais da palavra de Deus no nosso culto de doutrina. Nós pedimos a participação dos irmãos também, e os links para vocês participarem vão ser divulgados nos nossos grupos internos, tá bom? Principalmente no grupo de WhatsApp da igreja, tá bom? Nós também teremos no domingo às 7h30 o culto infantil, voltado às crianças, como o nome já diz, mas você e sua família também podem e devem assistir e principalmente divulgar para aquelas crianças e aquelas famílias que ainda não conhecem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. 2 horas depois, também no domingo, nós teremos o culto de louvor e adoração às 9h30, tá bom? Não deixe também de participar do nosso chat e, é claro, divulgue também este trabalho para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, vamos agora também aos pedidos de oração. Nós temos aqueles tradicionais nomes do boletim, mas antes deles, nós gostaríamos de continuar pedindo orações pela nossa irmã Lena e pela família da irmã Rubi, tá certo?
e também pelo nosso irmão Bardal, esposo da irmã Meire Maximino. E é claro, pelos irmãos que estão no boletim, nossas irmãs Edith e sua filha Cristiane, nossa irmã Djanira, irmã Francisca, irmão Alci Falcão e sua esposa Dona Ailza, a nossa irmã Maria, mãe do presbítero Sérgio, irmã Zenilda, irmã Cleo, irmã Áurea e também o nosso pastor Ednildo da Igreja Presbiteriana da Aldeota. Todos estes aqui, se não me engano, estão pedindo pela saúde. Oremos por estes irmãos e também pelos que fazem aniversário. Ontem, dia 9, fizeram aniversário Elizabeth Francisco dos Santos, do Córrego do Moreira, e Guilherme Honorato Serpa. Hoje faz aniversário o nosso diácono Maírton Honorato dos Santos e dia 13, Ana Lúcia Pereira do Telha Camará. Desculpem, o óculos falhou. Acontece. Meus amados irmãos, que Deus os abençoe e os guarde. Que esta semana seja de dias abençoados para todos. E que, é claro, nossos irmãos que estão adoentados possam também ter a sua saúde restaurada. Mas principalmente o que importa é a saúde que vem de Jesus Cristo. Que ele seja o centro da nossa semana. E meus amados irmãos, como diz a bênção araônica, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Uma feliz semana. Sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar, o seu amor pude experimentar. A Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão, tem caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar, o seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. A vida eterna vai gozar.
Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Declare isso para a tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Ele é o Deus de promessas. Põe a mão no seu peito e diga: sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Cante seu irmão isso agora. Tu não morrerás, tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Agradeça esse Deus. Aleluia! Exalta esse nome. Aleluia! Grande é o Senhor. Grande é o Senhor.